Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Grego Diário, doses diárias de grego para você. Nós estamos aí, enfim, começando o texto da oração dominical e hoje nós temos a primeira oração, que é a invocação. Pater hemon hoentois uranois. Agora com a transliteração, Pater hemon hoentois uranois. 3 palavrinhas aí de vocabulário, ho pater, que significa pai, pater, né? É muito próximo à nossa língua, né? No uso pai, né? Do português. Remeis, pronome pessoal, primeira pessoa do plural, nós. E também ho, uranos. Uranos quer dizer céu. Ponto gramatical aí importante. O artigo definido que nós temos aí, o ho, tem uma função muito interessante. Talvez quando você lê e tenta traduzir, fica meio estranho. Pai nosso, nos céus, né? Fica um negócio meio truncado, mas tem uma explicação. O artigo definido, dependendo da sua função dentro da oração, pode ter duas funções que são funções que se sobrepõem. A primeira é a função de aposto. O que é um aposto? É um termo que se junta a outro com o valor pronominal ou substantivo e explica, é um termo que explica o outro que está relacionado a ele ou especifica-o melhor. Aliás, o artigo definido dentro desse uso sintático é utilizado comumente como um pronome relativo. Então, quando nós pensamos em artigo definido, nós pensamos apenas naquela cláusula que define a quantidade ou a qualidade de um substantivo. Mas no uso mais primitivo, dentro da língua grega clássica, o artigo também era usado como pronome relativo, que é um certo tipo de aposto. E como nós temos aqui o ho no nominativo, é importante dizer que ele se refere a quem? A Deus, ao Pai que é invocado. O pater é um vocativo, mas é um vocativo masculino. E o ho, ele se liga a esse pater como um pronome relativo. Então nós temos a seguinte tradução bem literal. Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Pai nosso, aquele que estás no céu. Então aquele que é uma especificação do Pai nosso. Então Pai nosso que estás no céu. Então, a tradução que nós temos, a Almeida 21, é a primeira vez que nós estamos citando, mas é uma tradução excelente, junto com a NVT vão traduzir da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu. Já a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de tradução de equivalência mais formal, vai traduzir também como Pai nosso que estás nos céus, e Pai nosso que estás nos céus também é a tradução que tem na NVI com um acréscimo aí de uma vírgula para realçar o aspecto do vocativo. Então nós não temos muita novidade. Ponto importante aqui é a nossa observação exegética dessa oração. Olha só, dentro do judaísmo dos tempos de Jesus, que nós comumente e academicamente chamamos de judaísmo do segundo templo, por causa do segundo templo erguido lá no tempo de Zorobabel e que ainda estava construído, né? Embora ampliado por Herodes, mas era o segundo templo que está lá, era incomum alguém dirigir-se a Deus como Pai. Então, o povo de Israel comumente não se dirigia a Deus como Pai. Existem algumas referências no Antigo Testamento de Deus considerar Israel como filho e Israel considerar a Deus como pai, mas era um tipo de vocativo que não era muito usual. Entretanto, essa era a forma preferencial que Jesus usava para se dirigir a Yahweh, ao Deus de Israel. Por quê? Porque Jesus e o Deus Pai, eles estão ligados num relacionamento de paternidade. Então nós, dentro do conceito de trindade, nós admitimos e nós cremos que Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo, uma relação de paternidade, né? Uma relação aí de mutualidade. E a invocação inicial, veja que nós temos pater, né, que é a forma do vocativo. Essa invocação da oração dominical é o convite de Jesus
a também chamarmos Deus de Pai, uma vez que Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai nosso. Então, Jesus se dirige a Deus como Pai, mas ao mesmo tempo inclui todos os seus discípulos e, por tabela, todos nós a chamarmos esse mesmo Deus de Pai, como ele mesmo costumava fazer. Note que logo depois dessa invocação, a questão comunitária se faz presente de forma constante aí na oração do Pai Nosso. Então, a tonalidade, né, quando se refere às nossas demandas, sempre o pronome utilizado ou os verbos utilizados estão conjugados na primeira pessoa do plural, nós. E a segunda pessoa do singular, tu ou você, está restrito ao âmbito divino. Tá bom? Então, essa oração do Pai Nosso é dirigida a um Pai que não é apenas Pai unicamente de Jesus Cristo. É Pai natural de Jesus Cristo, mas por causa de Jesus, ele expande essa paternidade a abranger todos nós. E o Novo Testamento vai nos ensinar que nós somos adotados como filhos e que nós temos, por causa da habitação do Espírito Santo, a prerrogativa e o direito de chamar a Deus de Abba, Pai. Esse Pai a quem Jesus ensina a invocar na oração, ele é nosso. Então, essa é uma verdade muito importante e muito maravilhosa, porque nós podemos invocar a um Deus que não está distante, mas a um Deus que é o nosso Pai verdadeiro. Deus te abençoe, nos vemos na próxima lição, no próximo Grego Diário, com a continuação da oração do Pai Nosso. Até lá e tchau!